A próxima apresentação é a professora Aline e professora Gláucia. Boa tarde a todos e todas, né? Eu sou a Gláucia, a Aline todo mundo já conhece, né? Está aí. Nós vamos apresentar um trabalho, pode voltar, né? Lá no início. Nós vamos apresentar um trabalho, a Aline e eu, que é resultado de uma reflexão que a gente fez há alguns anos sobre a possibilidade de traços fonológicos exercerem função morfológica nas línguas. A gente pensou num trabalho que deveria ser voltado para a graduação, né? Seria um capítulo em que a gente discutiria essas coisas, ensinando mesmo um pouco de fonologia, né, nesse aspecto, para os alunos de graduação. Aí, durante a produção desse trabalho, nós acabamos pensando, né, em discutir, em exemplificar. No nosso trabalho, a gente pensou em fazer essa exemplificação da codificação do caso ergativo pelo traço nasal na língua Xanenauá, da família Pano, que é uma língua com a qual eu trabalho já, né, há alguns anos, e aí é nesse sentido que a gente vai apresentar o trabalho hoje. Pode passar, Aline. Bom, antes de começar, o povo e a língua Xanenauá, né? O povo Xanenauá, pode passar. Antes um pouquinho, eu estou sem ele, né? Voltando lá no segundo. Deixa eu olhar aqui. Antes, isso. Antes, o povo. Aí, Xanenauá, o povo. O povo Xanenauá é um povo, né, que se autodenomina Xanenauá. O Xande é o povo pássaro azul e Nauá é o povo, né, uma das designações de povo para os povos de origem, né, Pano. Pertence à família Pano. Os Xanenauá, eles são hoje, de acordo com o DESE, que é o Distrito de Saúde, né, do Alto Rio Juruá, mais ou menos 1.118 pessoas, é um dado de 2019, não houve atualização nos últimos dias. Eles estão localizados na terra indígena que leva o nome Catuquina Caxinauá, fica às margens do rio Envira, na bacia do rio Juruá, no município de Feijó, no estado do Acre, Brasil. Essa terra indígena, né, leva o nome de Catuquina Caxinauá por um equívoco que aconteceu na época aqui, né? Vocês estão aqui, ó, nessa região, estão exatamente aqui no Feijó, no município de Feijó, às margens, e esse nome, Catuquina Caxinauá, é um equívoco. Eles foram confundidos com os catuquinas, né, e acabaram, por causa das correrias, daqueles episódios de perseguição que ocorreram lá no final do século XIX, início do século XX, eles acabaram migrando. Provavelmente eles teriam vindo aqui dessa região, da região do Rio Gregório, e descido para Feijó e chegar onde teriam chegado na década de 60. E lá eles estavam, né? Mas eles foram confundidos com os catuquinas e, por medo dessa perseguição, eles acabaram ficando lá, aceitando, né, essa denominação da terra. Nunca mexeram, a terra foi
reconhecida na década de 80, homologada na década de 90, e lá eles estão, né, dividindo. Então, não existe o povo catuquina, não está lá, quem está lá são os Runicuim, Kaxinawá e os Xananauá, né? Eles estão em 11, volta ali ali atrás para mim, por favor, eles estão voltando, antes. Eles são 11 aldeias, né? Quando eu comecei a trabalhar, eles estavam em 3 aldeias. Hoje, de acordo com a The Botany, que é o último trabalho que eu vi sobre o Xananauá, uma dissertação publicada em 2020, eles estão com 11 aldeias, né? Paredão, Nova Vida, Morada Nova, o Xananauá, uma aldeia de Xananauá, o Xanecaiá, que é uma aldeia liderada por mulheres, as mulheres à frente, né? Cardoso, Aldeia 40, Vitória, Coração da Floresta, Dois Irmãos e Xaneru. Então, são essas informações gerais, pode passar ali. Tem um outro mapa amarelinho ali, que a gente vê. Pode passar. Aqui, um mapa amarelinho, então nós estamos aqui, né? Essa aqui é a área indígena, a terra indígena da Catuquina Kaxinawá, e o Xananauá está dividindo, ele tem a Xaninca, bom, nessa região temos a Xaninca, alguns isolados, Culina, Runicuim e Xananauá. Pode passar. Pode passar, Aline. Aí, bom, esse aqui a gente só trouxe por informação rápida, né, mas muito importante, porque como todos os indígenas brasileiros, né, da Amazônia de modo geral, eles também foram atingidos, né, mais de 2.500 indígenas no Acre, e as mortes chegaram a 31 entre os povos indígenas, inclusive alguém que eu vou mostrar aqui na frente para vocês. Pode passar, Aline, por favor. Pode passar. Pode passar, isso. Xananaua, a língua, ou Xananauá, né? Porque essa Glaucia Xanenau, ou Xananauá, bem, é Xanenauá, mas eles também são conhecidos como Xanenaua. Se a gente for pensar no acento, né, na língua, a língua ela tem acento na última sílaba das palavras, ele não é distintivo, ele é recorrente, corre só ali, a pronúncia é Xananauá, né? Mas a gente escuta, né, o próprio povo se autodenominando Xanenauá. A língua Xanenauá o povo Xanenauá fala uma língua que apresenta as características léxicas e morfossintáticas de línguas pertencentes à família Pano, já disse isso. Lá, sobretudo, ela é falada pelos anciões, pelos velhos, mas já nas últimas décadas há políticas linguísticas, né, que estão fortalecendo, né, estão sendo colocadas em práticas de modo a fortalecer o seu uso efetivo, especialmente pelas crianças e em casa, tanto em casa como na escola, né? Existem alguns materiais didáticos sobre o Xananauá, os últimos estão sendo produzidos pelos próprios falantes, eles estão tomando, né, para si essa produção fortemente, mas a produção ela não está, por falta de dinheiro, com certeza, né, ninguém está tendo investimento, tem pouca coisa ainda. O quadro fonológico da língua apresenta 4 vogais, as vogais altas, né, e a central, o né, que é uma característica de todas as línguas da família Pano, e a baixa A. Quantas consoantes? As consoantes do Xanenauá são essas, né, as oclusivas Patacã, nasal Manã, Tepe, as africadas Tsa e Tchã, as fricativas, sendo essa fricativa bilabial bastante ainda um problema para mim, especialmente depois que a gente esteve, né, que eu estive com eles na época de pensar o alfabeto, e essa bilabial aqui ainda está em discussão com eles, mas também é característica, é uma consoante característica da família Pano. A lábio dental, que
discussão também, estou pensando em fazer pesquisas a respeito disso, alveolar, alveopalatal, retroflexa, aglotal. Pronto. Pode passar, Aline. Travou? Ainda sobre a língua, né, eu tenho aqui uma foto. Não, já passei. Você está em variação linguística. Tá, ótimo, chegou. A língua Xanenauá apresenta variação linguística. Essa foto ela foi tirada quando a gente discutia com eles a grafia, eles estavam decidindo, era uma política linguística, eles estavam decidindo se eles utilizariam o F, né, ou o V, e aqui era uma briga danada, porque era a variação linguística acontecendo ali, uma briga muito interessante, que acontecia, né, envolvendo especialmente essas 4 pessoas, o senhor Carneirinho, o senhor Amaral, aliás, ele não está aqui, desculpa, ele não estava nesse dia, o Alberto, a dona Santa, o Pedro, são pessoas, lideranças do Xanenauá, que estavam decidindo o que fazer com a grafia, né? Parabu, Rauã, Ravã, Rafã, Rafã. Então, a tendência era que mais velhos preferissem ortografia próxima do português, enquanto os mais novos queriam grafia diferente. Eu chamo atenção aqui para esta senhora, a dona Santa, ela faleceu vítima da Covid este ano. Pode passar, Aline. Bem, para tratarmos do problema a ser discutido aqui, o problema que nos traz aqui, nós consideramos inicialmente alguns aspectos gramaticais da língua. E esses aspectos dizem respeito, então, à ordem básica dos constituintes na sentença Xanenauá, né? Sujeito, objeto, verbo ou sujeito, verbo, e o alinhamento ergativo. O Xanenauá, como a maioria, né, como as línguas panos, apresenta o alinhamento ergativo. E o ergativo é marcado no Xanenauá pela consoante nasal, presença da consoante nasal, e o que não acontece, né, nos constituintes que estão em função de sujeito de verbo intransitivo e o objeto da sentença transitiva, tá? O caso ergativo também apresenta uma alomorfia, que tem muito a ver com as características das vogais que estão na base, né? Estão na estrutura básica. Então, eu tenho aqui menino, né? O fac, e quando está na função de ergativo, na função ergativa, vai ser facã. Mas eu vou ter umas variações. Isso acontece aqui, por exemplo, com Iraci, que é um nome em português, é um empréstimo. A Iraci, em vez de ficar Iracim, fica Iracini. Assim como Tacará, que não é empréstimo, né? É uma galinha, Tacaraná. E socorro, nome empréstimo, socorro, socorro nu. Essa alomorfia do caso ergativo que nos traz a fazer as seguintes questões. Bom, qual seria a representação na estrutura profunda do morfema que expressa o caso ergativo no Xanenauá? E como saber qual alomorfo que será usado em cada palavra? Para isso, faltou um S aí, né? Um S, temos. A gente vai pensar um pouco na fonotática da língua e também discutir a marcação do caso ergativo. E neste momento eu passo, então, para a Aline. Bom, então a língua Xanenauá é uma língua de acento iâmbico, duração desigual e proeminência final. E ele marca aí, essa proeminência final é marcada, né, sempre por tá, e por uma estrutura, uma mora, 2 moras, que faz o reforço iâmico. Então, se a gente tem em qualquer palavra, a gente, no caso absolutivo, ela vai ser sempre
vai receber uma epêntese de uma glotal para fazer essa diferença. Tá? Quando eu tenho a nasalidade em coda, eu não preciso dessa glotal, eu não preciso dessa glotal, porque a nasal em coda já é a própria mora, segunda mora. E essa nasal vem do protopano, em que havia uma sílaba de fato. Tá? Quando eu tenho a marcação de ergativo, então eu preciso olhar a estrutura da palavra. Então, se eu tenho uma base bissilábica... Aline, 5 minutos. Tudo bem. Se eu tenho uma base bissilábica, eu vou ter sempre no absolutivo a epêntese da glotal e no ergativo a nasalidade, então, como o alomorfo só nasalidade. Né? E essa faz a diferença entre runum e runum, né? Com proeminência desigual, tanto no absolutivo quanto no ergativo. Agora, quando eu tenho já a palavra que termina com nasalidade, eu passo a receber uma sílaba toda. E essa sílaba vai ser nasal, vogal e mais epêntese, a epêntese da glotal. Sempre como cópia da vogal da palavra base. Então, alguns exemplos aqui. De modo que, de novo, eu continuo tendo essa estrutura de pesada no absolutivo e a estrutura pesada com o golpe de glote no ergativo. Tá? Então, a gente se perguntou, então, se isso seria um caso o que estaria contando seria o número ímpar de sílabas, né? Então, a gente viu a palavra Iraci, por exemplo, que é um nome próprio, ficaria Iracini, em que eu tenho essa A+, né? Só que a gente viu que não é exatamente sílaba a questão, mas o peso silábico, porque a gente começou a olhar, então, para palavras que terminam com ditongos, como pia, ou com consoantes finais, em palavras muitas vezes empréstimos do português, como Mário, Militão, Amaral, né, como nomes próprios. Então, que a gente tem no absolutivo a epêntese da glotal e no ergativo eu tenho a nasal, a forma nasal mais vogal mais a epêntese da glotal. De modo que, de novo, eu mantenho a estrutura de sílaba pesada no final da palavra para marcando também o limite de palavra, né? Em que eu tenho também isso, então, no ergativo, eu crio uma sílaba a mais, um pé a mais, para que eu consiga fazer essa proeminência desigual, tanto no absolutivo quanto no caso ergativo. Assim, a gente tem que o traço nasal funciona como ergativo, e a gente vê isso como sendo o traço mesmo que faz a função de ergativo, e ele é sensível e a alomorfia dele é sensível à quantidade de moras. Então, quando eu tenho uma palavra bimoraica, eu vou colocar simplesmente o alomorfe nasal, e quando eu tenho uma palavra trimoraica, ou pensando só na estrutura final, eu vou colocar esse alomorfe N vogal e golpe de glote, em que a vogal é sempre cópia da vogal da base. Enfim, obrigada. Aproveitando que a gente está no núcleo Tacna-Raquel, eu coloquei uma foto de onde a gente estaria se a gente estivesse na modalidade presencial. Isso, obrigada. Obrigado, Aline, Gláucia. Agora as perguntas. So, the same, if someone wants to write the question or just to raise the hand, please. So, Ricardo. Hi, that was really fascinating. I was wondering how you'd feel about the possibility of eliminating the allomorphy by representing the ergative suffix underlyingly as having not just a nasal,
but also a floating mora, so that that floating mora docks onto the final syllable when the final syllable is underlyingly light, but when the base is already a full iamb, you need to epenthesize the copy vowel to allow the mora to dock, and then the nasal feature docks as the onset of that to that epenthetic vowel. So instead of having two allomorphs and sensitivity to the phonologically driven allomorph selection, you just put an underlying mora and a floating nasal in the underlying representation, and the phonotactics of the language do the rest of the work. There may be an obstacle that I'm not aware of, but that strikes me as an interesting possibility. What would you think? Yeah. Yes, that would be a possibility. We were unsure of, we thought about doing that, but we were unsure of doing that because of the distinction between, because what? Because, sorry. Voltar o dado aqui. Ok. Because in the normal ergativity, in the normal like runun, this nun takes stays 3 moras, and we thought that if we put a floating nasal, I would stay without the mora, but I didn't tell the possibility of staying with a floating and the mora, as that would be really similar to the analysis of Wetzel's for the R, the double R of Portuguese, that exactly has 2 moras for one sound. That would be really better. Thank you. Uma pergunta da Miriam, por favor. Oi, Glaucia, Aline, muito obrigada pela palestra, eu gostei muito. Eu acho que os dados que vocês estavam apresentando são super interessantes. Eu fiz bastante trabalho sobre a tipologia da nasalidade, e de todos os padrões que eu achei, acho que é um dos únicos no qual a nasalidade pode ser, na verdade, um traço suprassegmental, né? Porque a nasalidade, pois é um traço suprassegmental, mas não é igual ao tom, que tem muitas vezes só aquele traço suprassegmental, porque a nasalidade, como vocês mostraram, também tem uma parte segmental. E eu estava procurando exemplos na literatura de nasalidade que fosse só isso, só um traço suprassegmental. E o que eu acho interessante é que vocês têm os dois, né? Tem um allomorfe que é suprassegmental e outro que tem o segmento nasal, a consoante nasal, né? Então, a minha pergunta é se vocês conhecem outros exemplos que são parecidos e se vocês conhecem algum que seja um morfema, que seja só um traço suprassegmental nasal e que não tenha aquele allomorfe segmental. Na língua, você está perguntando, Miriam? Na língua ou na família, ou em, não sei, outra parte do mundo, em outra língua, o que seja. Na língua, bom, existem palavras, né, na língua que a gente não consegue ver essa questão de ter allomorfia, né, no segmento mesmo, na questão segmental, a gente tem alguns casos. Mas olha, Miriam, eu confesso que eu estou com muita vontade de rever esses dados, realmente, eu estou precisando rever esses dados, e eu estava olhando aqui, falei, mas tem uns dados que não tem jeito, aí tem umas situações que não dá, por exemplo, aí mesmo nos dados tem o NUNU, né? Eu estou duvidando que seja isso mesmo
especialmente entre falantes mais novos, no pato, né? Nu. Só que eu preciso ir para campo, Miriam, então eu não tenho tido condições, ninguém tem tido, mas está aqui, ó, trabalhando em cima dos dados aqui, eu fiquei com muita vontade. Gente, meu filho, tá? Meu filho tem síndrome de Down, então ele está aqui do lado, está participando. Então eu estou com vontade de rever esses dados, mas eu preciso ir de novo. E na língua, então, eu não saberia dizer, não. Agora tem outros panólogos aqui, né? Tem o pessoal pano aqui que poderia também nos ajudar a responder essa pergunta. Eu realmente eu não tenho muitos dados. Tem que ver mais, tá, Miriam? No Inhangatu também a nasalidade que funciona como morfema, temos um morfema nasal, o causativo. Então, o causativo é mu, sem, na maioria dos contextos, exceto quando e ele é um prefixo, então, exceto quando eu tenho palavras, o verbo começado com B ou P, e que ele vai funcionar, vai ser só uma nasalidade, então, apá, ampá, ambá, tá? E daí, dependendo da posição do acento, ele vai fazer com que o P vire B ou fique P mesmo, né? Então, ampinima fica P, mas apá, quando eu coloco no causativo, fica ambá, em que eu tenho essa nasalidade, ou em outras palavras que não sejam P e B, eu tenho mu, mas só nasalidade, não, que é exatamente o que você estava propondo. Né? Uma pergunta do Michael. Muito obrigada. Você quer fazer a pergunta, Michael? Quer que eu leia? Posso. Eu ia perguntar sobre palavras com sílaba inicial pesada. Se tiver, e o que acontece? Não, a gente não tem essa. Não, a gente tem as sílabas pesadas, mas aí não vai ter essa alomorfia. Vai. Tem mais alguma questão? Eu tenho uma questão, posso? Quando a gente olha para a língua Xanenauá, inclusive para o seu trabalho, para o trabalho da descrição da Gláucia, existem dois morfemas, o de benefactivo, xuná, xum, e o de passado pré-odierno, se não me engano, que é xian, xiná. E se a gente observa esses dois morfemas, eles contam sílaba. Eles contam as sílabas à esquerda. Então, se você tiver sílaba ímpar, você vai ter o alomorfe chum ou o alomorfe xian, ou seja, você forma uma palavra par, sílabas pares. Se à esquerda tiver sílabas ímpar, eu estou perdido na matemática, mas enfim, o que ele faz? Ele faz com que uma palavra ímpar passe a ser par e uma palavra par continue a ser par. Não seria o mesmo caso para o ergativo, até porque os exemplos que vocês mostraram com ditongo, eles, ao menos para a língua que eu estudo, que é uma língua pano também, eles são complicados de serem analisados, porque uma hora se realiza o ditongo, outra hora não se realiza. Então, às vezes a palavra é ímpar, a palavra é par. Pode ser, né, Aline? Contando aí na matemática, eu também sou bem... eu tenho dificuldades em relação a essa questão da matemática, mas você está considerando, Cláudio, contra-exemplo, né? Sim, porque, na verdade, na minha opinião, assim como várias outras línguas pano, você tem um padrão iâmbico, e a língua ela não quer pé degenerado, ou conflito de acento. Então, você quer que toda palavra seja analisada em pés iâmbicos. Por isso que você tem essa alternância. Tem os trabalhos da professora Carolina Gonzalez que fala muito sobre isso. Então, seria interessante dar uma olhada. Então, é recorrente nas línguas pano que essas línguas queiram palavras pares, exatamente para você ter o iâmbico perfeito. Então, eu acredito que pode ser uma possibilidade. Eu acho que sim, né, Aline? Que elas queiram ter palavras pares, porque assim, a proeminência faz com que elas sempre tenham, pelo menos
elas não. Os exemplos que a Glaucia apresenta do Xanenauá é que elas sempre vão tentar fazer ímpar. Então, ela coloca a epêntese da glotal, transformando em ímpar em termos de mora, e ela transforma em ímpar também, e se tiver nasal, ela já é ímpar por natureza. E quando ela tem, então, já nasal em coda, ela cria a glotal para continuar sempre ímpar, para sempre ter essa diferença entre tá, né? Sempre ter um pé pesado no final, típico, até onde eu sei, de Yang. Mas o exemplo tacará é o contrário, é tacará, é ímpar, tacará-na. Exatamente o iambo, tacaraná. Só que em tacaraná, é tacaraná mais epêntese. Sim, mas aí você tem um iambo, exatamente, você forma uma palavra com quatro. Então, isso você vê nos outros morfemas. Eu acho que talvez essa explicação colocaria junto tanto o ergativo, como o benefactivo, como o pré-odierno, o passado pré-odierno. E assim você teria uma explicação mais redonda, não sei. Bom, terminando. Desculpa. Cláudio, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todos.